Então, vamos dar início à aula de hoje. A aula de hoje é uma aula bem tranquila, como todas, né? Não tem nada difícil. Inclusive, é tudo muito interessante e desafiador. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre seleção e compra, né? Na verdade, seleção, você pode estar selecionando os animais dentro do próprio rebanho ou ter certo conhecimento para, no momento de adquirir esses animais fora da fazenda. No caso, na compra de animais leiteiros, bovinos leiteiros. Qual seria o primeiro passo para a gente fazer uma compra de animais leiteiros? Alguém pode me ajudar? Quem é que tem vontade de participar, de trabalhar em fazenda de gado de leite? Ou é produtor de leite? Ou filho de produtor de leite? Qual que é o critério de seleção dos melhores animais? Hoje o foco nosso vai ser basicamente o tipo leiteiro. Como que eu vou avaliar um animal pelo tipo leiteiro? É uma avaliação válida? Não é uma avaliação válida? Como avaliar os animais de acordo com o tipo leiteiro? O que seria um tipo leiteiro? Ele possui características morfológicas, o Otávio colocou com formação de ubre. Pessoal, fica à vontade para participar, viu? Genealogia é importante, isso tudo muito importante. Mas o tipo leiteiro, será que está relacionado só à morfologia do Uber? O que mais está relacionado ao tipo leiteiro do animal? A raça. A raça é importante, mas a raça é muito amplo. Eu posso fazer uma seleção. Deixa eu ver quem é que professor. Eu posso fazer uma seleção, Bruno, dentro de uma raça. Dentro de uma raça. Então, a raça é importante, mas é importante também eu, dentro daquela raça, eu fazer a seleção dentro de alguns critérios. Formato ósseo é importante, animais leiteiros têm que ter uma boa conformação óssea, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Bruna postou, habilidade materna. A habilidade materna é importante, mas é uma característica mais ligada a... Não tá, hoje eu quero falar mais da parte de morfologia e conformação. A habilidade materna é muito importante, é muito importante, sim, na seleção dos animais, mas é uma característica comportamental do animal. Beleza? Sempre a galerinha tá chegando um pouquinho atrasado, né? Viu? Mas fica tranquilo. Começou agora a aula. Nós estamos falando de tipo leiteiro e quais as características morfológicas ou de exterior que indica que esse animal terá ou não uma produção de leite. Então, basicamente, hoje vocês vão aprender a olhar o animal e saber se ele tem um tipo leiteiro ou não. Porque tem algumas características morfológicas ou de exterior que são de animais leiteiros. Embora a forma mais correta de avaliar o animal é avaliando os seus índices. Entretanto, quando eu penso em longevidade, o que seria a longevidade do animal? O que seria longevidade? Eu falo assim, um animal de leite ele é longível. O que seria isso? Tempo de vida, assim, que ele vai estar produzindo? Oi? O tempo de vida que ele vai servir para estar produzindo? O tempo de vida? Não, Mais ou menos isso. Exemplo, quantas lactações ele vai estar em perfeitas condições? Seria seria mais ou menos assim, a vida útil do animal. Quantas lactações em alto nível esse animal irá desempenhar no meu rebanho? Então, a longevidade do animal, muitas vezes, ele está relacionado, não tem como eu medir isso de forma antecipada. É lógico que tem, se eu observar os ancestrais e tudo, mas principalmente quando eu trabalho com animais, se for mestiço, eu não consigo. E aí, é importante eu avaliar algumas características, principalmente do tipo leiteiro, isso vai ter uma relação, principalmente na hora que eu estiver falando do Uber. Os ligamentos do Uber, dependendo do tipo de ligamento que tem nesse Uber, a longevidade do animal vai ser maior ou menor, porque os ligamentos é fundamental para garantir, porque à medida que os animais vão ficando mais velhos, vão suportando mais lactações, mais gestações, ocorre naturalmente um afrouxamento desses ligamentos. Em animais que já no início de sua vida produtiva têm essas características já comprometidas, eles vão ter uma longevidade menor. Beleza? Então vamos avançar. Tipo leiteiro possui alta correlação genética com a produção de leite. Verdade ou mentira? O que é correlação? Quem não sabe o que é correlação, escreve não aí. São coisinhas de melhoramento genético que tem que ter noção do que é.
Daniel falou não. Beleza. Pessoal, não fiquem com vergonha de falar que não sabe, porque sim, correlação. O cara tem que entender. Correlação é mais ou menos assim. À medida que eu ando no meu carro, o combustível acaba. A correlação é inversamente proporcional nesse caso, Daniel. À medida quantos quilômetros eu ando, menor a quantidade de combustível. Essa é inversamente proporcional. Uma correlação que é positiva. À medida, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro. Isso tem uma correlação trabalho e ganhar dinheiro tem uma correlação alta e positiva. A correlação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A correlação negativa ela vai se distanciando. A correlação positiva ela vai crescendo junto. E da mesma forma, o tipo leiteiro. O tipo leiteiro, as características de tipo leiteiro têm uma correlação alta e positiva com a produção de leite. Normalmente, os animais que apresentam aquelas características têm uma produção de leite maior. Principalmente se forem oriundos de raças puras. Porque quando eu tenho uma raça pura, ele sofre menos influência, eu posso afirmar mais determinada coisa. Ficou claro, Daniel? Conseguiu entender? Alguém não entendeu o que é correlação? Beleza, então vamos seguir. Características de Uri e força leiteira. Força leiteira eu vou explicar detalhadamente daqui a pouco. Viu? O que seria a força leiteira? Apresentam alta correlação com a produção de leite. Tranquilo. Basicamente, nós vamos focar em características de Uri e força leiteira nessa aula de hoje. Nas aulas seguintes, vamos trabalhar outros aspectos. Outras características têm relação indireta com a produção de leite. Exemplo. Não tem relação, correlação, não apresenta correlação a prumos, garupa, pernas com a produção de leite. Não tem correlação. Entretanto, animais que têm bons aprumos, eles conseguem caminhar mais, buscar mais os alimentos e dessa forma produzem mais leite. Então tem uma correlação indireta, os aprumos e as pernas. A garupa, o formato de garupa, o tipo de garupa não tem correlação com a produção de leite, mas tem correlação com a sustentação do útero e tem correlação com a capacidade de parir do animal. A largura entre os isquios tem uma relação direta com facilidade de parto e por aí vai. Então, se o animal não parir, ele não produz leite. Se o animal pare com problema, se tem uma retenção de placenta, se precisa entrar com antibiótico, vai atrapalhar na produção de leite. Então, são algumas características que eu preciso avaliar, né? Tanto a garupa como as pernas, os aprumos dos animais, porque tem uma correlação indireta com a produção de leite. Tranquilo? Podemos seguir? Qualquer momento, vocês quiserem perguntar, joguem a perguntinha, eu se não entendi, eu estou disponível para explicar. Tranquilo? Vocês entenderam, então, que tem algumas características que não têm relação direta, mas tem relação indireta, que vai influenciar de forma indireta. A prumos tem total relação com a questão de buscar o alimento. Questão da garupa tem relação direta com a facilidade de parto ou não. Se o animal apresenta problemas de parto e precisa de intervenção, precisa de medicamento, isso tudo vai atrapalhar a lactação, intervalo de parto e outras coisas mais. Tranquilo? Então, nós vamos avaliar a questão dos aprumos e também vamos avaliar a questão da garupa no momento de... Tá. A Rayane pediu para repetir, né, a questão dos aprumos. Os aprumos, Rayane, tem uma relação direta com a capacidade do animal se locomover para buscar o alimento. Nós sabemos que quanto mais esse animal ele ingere alimentos, busca alimentos de qualidade, maior a sua produção de leite. Então, se eu falar assim, o animal tem um problema na perna, vai parar de produzir leite? Não. Se eu levar o alimento até a boca dele, tranquilaço. Mas se for um animal que precisa buscar o alimento, os aprumos são fundamentais para ele manter sua produtividade leiteira, ou seja, não tem uma relação direta, mas tem uma relação indireta forte e positiva. Então, vamos trabalhar e falar um pouquinho sobre os aprumos também e da garupa. A garupa tem relação com a questão facilidade de parto, expulsão dos restos fetais,
E, apesar, a garupa também, dependendo do formato da garupa, vai auxiliar ou não na sustentação do úbere desses animais leiteiros. Tranquilo? Média, então, todas as características de tipo leiteiro, quase todas, né? Eu falei todas, mas são quase todas, têm uma média e alta herdabilidade. Quem consegue falar para mim o que seria herdabilidade também de melhoramento genético aí? Fala para mim, pessoal. De forma simples, não é de forma técnica, não. O que seria aí? Gostei de ver, Pedro. Eu gosto quando a pessoa, pelo menos, tem coragem de arriscar. Deixa eu ver a resposta do Pedro aqui. Capacidade de herdar boas características do pai e da mãe. Na realidade, não é, Pedro, a herdabilidade realmente é o que o animal ele herda do pai e da mãe. Não necessariamente são boas características, viu? Pode ser boas e pode ser ruins também. Breno, herdadas, características genéticas. Ou seja, são características, herdabilidade, são características passadas dos pais para os filhos que sofrem, o detalhe é esse, que sofrem pouca influência do ambiente. São características passadas de pai para filho que sofrem pouca influência do ambiente. Do ambiente. A maioria das características do tipo leiteiro sofrem poucas influências do ambiente. Então, eles conseguem ter uma correlação alta, média alta. Ou seja, média alta significa que os pais conseguem implementar essas características nos filhos. Uma característica, por exemplo, um animal que ele tem um curto intervalo de partos, essa característica não é passada de pai para filho. Por que não é, professor? Porque essa característica sofre influência da nutrição, do manejo, do clima, do estresse, da fazenda. Isso tudo influencia. Então, as características de alta herdabilidade, elas não sofrem tanta influência do meio que os animais estão inseridos. Beleza? Ficou claro o que seria a herdabilidade? São características passadas de pais para os filhos que sofrem pouca influência do meio ambiente. Né? Quando eu falo meio ambiente, não é a natureza, não. Eu falo no meio que os animais estão inseridos. Tranquilaço? Vamos avançando. Então, gente, podem ser selecionadas, essas características podem, não, devem ser selecionadas para oferecer um ganho genético desejável. Muitas vezes, os produtores, de maneira geral, principalmente os mais experientes, eles já fazem isso automático, sem controle, sem ficha, eles já conseguem isso. O ideal é você associar características de tipo leiteiro junto ao controle zootécnico. Aqui eu coloquei intervalo de baixa herdabilidade. Produção de leite, alta herdabilidade. Produção de leite sofre influência do ambiente? Sofre, mas é pouco. A produção de leite é mais relacionada à genética do que ao ambiente. Se o animal não tiver genética, o ambiente não resolve. Mas sofre influência. Do ambiente, sim, mas sofre menos que outras características. Exemplo, o intervalo de parto ele é totalmente dependente do manejo, da fazenda, do sistema nutricional, da condição física dos animais, do ambiente. Enquanto a produção de leite ela tem uma alta relação. Animais que têm uma genética muito produtiva, mesmo em condições adversas, eles não conseguem manter sua lactação, mesmo perdendo condição corporal. É muito importante a gente conhecer essas características que eu vou citar, gente. Por quê? Porque na hora de escolher o touro ou um sêmen que vai entrar no meu rebanho, eu tente a corrigir determinadas características. O que a galera faz quando vai comprar sêmen ou vai comprar um touro? Olha o quê? Só produção, só produtividade. E muitas vezes ele esquece de olhar outros detalhes, como ligamentos de úbere, a questão da garupa, não observa, a questão da morfologia, a questão de largura de peito, tem uma relação direta com a capacidade respiratória do animal, e isso tudo vai influenciar futuramente. Então, esse conhecimento também, além de ajudar vocês a selecionarem animais para que vão permanecer na fazenda, auxiliar vocês a comprar, adquirir animais para vocês ou para os seus patrões.
ele também vai auxiliar vocês a inserir o touro mais adequado para corrigir determinada falha dentro do sistema de manejo, dentro do sistema produtivo seus na fazenda. Beleza? Aqui eu coloquei algumas características, pessoal. Isso aqui não é para decorar, não precisa assustar. Eu coloquei só para vocês terem noção, sabe? Estatura do animal tem uma alta correlação, uma alta herdabilidade. Isso aqui é herdabilidade. Esse H2 aqui é herdabilidade. 0,42 significa o quê? Os pais conseguem passar 42% dessas características para os filhos. A herdabilidade ela vai variar de 0 a 1. 1 significa 100%. E dificilmente vai ter essa característica que vai passar 100%, sem sofrer influência do ambiente. Porque isso aqui, ó, é a herdabilidade, vocês lembram que é o que o animal consegue, os pais conseguem passar para os filhos, sem sofrer influência do ambiente. Sem sofrer influência do ambiente, dificilmente você vai achar uma herdabilidade tão alta assim, 100%. Força leiteira, 0,31, alta herdabilidade. Profundidade corporal, que eu vou falar daqui a pouco, o que seria uma profundidade corporal? 0,31, 0,37. Fórmula leiteira, que é os formatos do animal, as 3 cunhas, que eu vou explicar também, 0,29. Ângulo pélvico, 0,33. Largura de garupa, aqui já começou a cair, ó, já é média, entendeu? Largura de garupa por 0,26. Score de pés e pernas, 0,17, é bem baixinho. Ângulo de pé, 0,15. Inserção anterior do úbere, 0,29. Altura do úbere posterior, 0,28. Só para ter uma noção, viu, das características que a gente vai estar trabalhando na aula. Talvez não dê para a gente trabalhar todas as características na aula de hoje, senão fica para a quinta-feira. E aí a gente termina na quinta. Mas eu acho que é uma aula muito importante para vocês. Aqui, outra tabela, né, onde fala, né, algumas dessas características não têm correlação direta com a produção de leite, né? Não tem correlação direta com a produção de leite. Por exemplo, ângulo pélvico e largura de garupa tem uma correlação negativa, ou seja, não tem correlação. Como eu falei para vocês, algumas características não têm relação com a produção de leite diretamente, mas tem relação, ângulo pélvico e largura de garupa tem relação com a facilidade de parto. E se eu tenho uma facilidade de parto, dificilmente eu vou intervir, se eu não vou intervir, eu não vou entrar com medicamento, e esse animal vai produzir mais leite. É uma correlação indireta, por isso que a gente vai trabalhar esses pontos também. Tranquilo? Seleção pelo tipo leiteiro. Largura de úbere e força leiteira. Tem alta correlação com a produção leiteira, eu já falei isso. Largura de garupa e ângulo pélvico são aspectos funcionais. Aspectos funcionais é o que eu já falei aqui algumas vezes. Vai interferir de forma indireta na produção leiteira, mas não tem relação direta. No caso desses aí, seria facilidade de parto. Seleção pelo tipo leiteiro. O objetivo é o quê? Selecionar animais mais produtivos. Na época de hoje, mês de pandemia, é muito inconveniente eu manter no meu rebanho animais que não consigam me dar um retorno em leite. Então, eu tenho que buscar selecionar os animais que são mais produtivos. Animais mais produtivos são animais que conseguem converter uma quantidade menor de alimento em mais leite. E seria isso que a gente chama de conversão alimentar. É o quanto o animal consome de alimento para produzir determinada quantidade de leite. Então, animais mais eficientes, eles consomem menos alimentos para converter e conseguem converter em mais leite. Animais funcionais e animais longevos. Animais longevos, eu já expliquei, são animais que conseguem manter sua vida produtiva, sua vida útil no rebanho por mais tempo, sem perder tanto o desempenho ao passar dos anos. Seguindo, alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá muito fácil, né? Tá muito claro? Sem dúvidas. Então, vamos seguindo. Essa classificação aqui, pessoal, normalmente uma classificação utilizada pelas associações de raça. Eu não vou agarrar nisso aqui, não, porque, na realidade... Deixa eu ver quem é que Brita me postou aqui. Para selecionar esses animais, são necessárias pelo menos 2 gestações? Não. Quando a gente fala em tipo leiteira, é o animal antes de parir. Não tem problema, não. Pode ser um animal que já pariu, pode ser um animal que...
Isso aí, pelo tipo leiteiro, é só avaliando a conformação, a forma exterior do animal, viu? Não, isso aí é pesquisa científica, viu? Porque isso aí, quando a gente faz essa estimativa de correlação, a gente não estima, a gente usa os dados de pesquisas. Exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa ali na escola, avaliando a produção de leite, né, eu ia avaliar animais que têm um ângulo os ligamentos de Ubre, de tanto, quer ver? Os ligamentos de Ubre mais firmes, não tem, deve ter umas escalas específicas, produz determinada quantidade de leite. E aí o pesquisador vai fazendo essas correlações. São modelos estatísticos. No caso nosso, a gente só vai usar essas informações. Essa parte de correlação, isso aí vamos deixar para os pesquisadores, para a galera que vai estar estudando isso e publicando os artigos e colocando as informações nos livros. Não cabe a gente avaliar a correlação, não. A correlação a gente pega os dados. Tranquilo, Brittany? Oi? Isso é modelo matemático, Ciara, para a gente avaliar a correlação. Exemplo, quando a gente fez o trabalho de Arthur, teve lá a correlação do animal, peso vivo e peso morto. Aí a gente mediu a área de olho de lombo. Tem uma alta correlação da área de olho de lombo do animal com rendimento de carcaça. Aí eu jogo lá, aí eu consigo afirmar, animais que tem uma área de olho de lombo maior, tem um maior peixe de carcaça, entendeu? E aí, da mesma forma, para a produção de leite. Animais que têm essas características, já foi avaliado através de pesquisas, de modelos matemáticos, que quando ele tem essa característica, a outra característica caminha junto, porque tem uma correlação. Consegui explicar, pessoal? Então, as associações utilizam esse modelo de pontuação aqui. Tem excelente, esses pontos. Então, para cada característica lá, as associações pontuam o animal X pontos. Para cada característica tem X pontos, dependendo do exemplo. O Ubre é o que tem uma pontuação maior. A questão da garupa tem uma pontuação menor, e por aí vai. E aí, da soma desses pontos, as associações vão avaliando quais são os melhores animais. Tem excelente, muito bom, bom para mais, bom, regular e fraco. Para a gente que vai comprar ou selecionar os animais de rebanho, não precisa fazer esse processo de seleção aqui de pontuação. Isso aqui é mais utilizado em provas, campeonatos, na própria associação, para avaliar de forma mais detalhada animais que estão, muitas vezes, competindo. Beleza? Aqui seria um animal, assim, o Prey Type, né? Um animal classificado como ideal. Ele tem uma cernelha pontuda, descarnada, uma garupa afilada, uma leve queda aqui, ó, do ilho e do isco. Animal que tem pernas finas, ossos fortes, uma largura de peito. Seria um animal Ubre bem inserido na parte anterior, uma profundidade de Ubre interessante. Então, esse aqui seria um tipo de animal perfeito. Ah, professor, mas você vai falar só de animais holandeses? Não vou falar só de animais holandeses, mas a base vai ser, sim, os animais holandeses, porque tem um processo de estudos mais acentuado. Mas isso, gente, vocês têm que buscar para realidades suas. Você andar na fase que eu estou trabalhando na Girolanda, não tem problema nenhum. Busque os animais dentro que você está trabalhando que apresentam as características mais semelhantes ao que vai ser discutido na aula de hoje. Tranquilo? Aqui, gente, essa tabelinha aqui é só para vocês entenderem onde está a importância de cada um. Exemplo, a conformação e a força leiteira é 22%. Quando eu falo 22%, significa assim, aquele sistema de pontuação, a conformação e a capacidade de força leiteira representa 22%. A garupa, 10%. Pernas e pés, 26%, porque a capacidade do animal buscar o alimento. Garupa tem relação com a questão de facilidade de parto. O sistema mamário, gente, é o que tem uma pontuação maior. Ele representa 42% da capacidade de produção de leite daquele animal. Então, o mais importante avaliar é o Ubre, mas eu não posso somente avaliar o Ubre. Por mais que ele tenha uma maior representatividade, ele não representa nem a metade das outras informações. Tranquilo? Aqui eu tenho uma foto, né? Onde mostra, né, na garupa, que representa 10%,
Basicamente, a gente vai falar da largura da garupa, o ângulo da garupa, a força lombar. É importante, gente, eu não sei se vocês estão enxergando a setinha aí do mouse, acho que não está passando não, né? Mas aí na região dorso, lombar e garupa, é importante ser uma região retilínea, pessoal. Eu tenho uma fotinha aqui na frente que deixa mais claro. É a região dorso, lombar e a garupa, ela tem que ser retilínea, porque à medida que o animal vai avançando, vai ter suscetíveis gestações, tende a ocorrer um selamento da região dorso lombar desse animal. Então, se eu pegar um animal que já é selado no momento da compra, ele vai ficar mais selado ainda ao longo da idade, com o avançar da idade. Então, eu tenho que ter atenção, buscar animais retilíneos aqui na região dorso lombar. A força leiteira do animal está ligada à estatura do animal. A estatura varia de cada raça. Antigamente, pouco tempo atrás, tem as vacas holandesas do tipo do frame americano, né, nos Estados Unidos, são quase os dinossauros, animais gigantes. Hoje não justifica isso. Animais muito grandes, uma exigência de mantença muito, muito alta. Mas essa estatura, você tem que ajustar a estatura dentro do padrão da raça que você estará trabalhando. Largura do peito, eu vou falar, mas a largura do peito ela tem uma correlação com a capacidade respiratória do animal, com a capacidade de circulação. Estou falando rápido demais, na hora que eu empolgo, eu falo muito rápido. A angulosidade do animal, gente. O animal tem que ter a cerneira descarnada, o ilho, o isco visível, a garupa descarnada. Por quê, professor? Porque animais de leite, eles não depositam gordura na área periférica, eles depositam gordura na área mesentérica, que é uma gordura que fica próxima às vísceras, de fácil absorção, de fácil aproveitamento. Ela consegue ser convertida mais rapidamente em nutrientes pelo animal para a produção de leite. Enquanto essa gordura de cobertura ela é de mais difícil acesso. Então, animais altamente produtivos, eles não vão ter uma alta quantidade de cobertura de gordura. Exemplo, caprinos e ovinos, opção de ovinos deslanados, eles têm dificuldade de dar acabamento na carcaça. Por quê? São animais muito adaptados ao calor. Então, eles passam condições de estresse alimentar. Então, se você dá uma suplementação pesada dos animais, vai ter uma deposição excessiva de gordura mesentérica. Quem participou dos abates aí observou lá que os animais, os ovinos, eles tinham muita gordura envolvendo os rins, as vísceras, e é uma característica de animais muito adaptados. No caso de animais leiteiros, a adaptação dele é converter isso mais facilmente ou mais rápido possível em leite. Viu? Então, animais de tipo leiteiro têm que ser realmente descarnados. A profundidade corporal, gente, a profundidade corporal, ela é medida aqui, ó, mais ou menos nas últimas costelas, onde eu vou ver, principalmente, o arqueamento de costela desses animais, a altura, porque isso aqui tem relação direta à capacidade de ingestão de alimento. Animais que têm uma baixa abertura de costela, a sua limitação, existe uma limitação na ingestão de alimentos. Então, quanto maior a capacidade de ingerir alimentos desse animal, maior será o aporte de nutrientes para a produção de leite. Úbere bem inserido, né, tanto na porção anterior como na porção posterior, isso é importante, né, profundidade de úbere. Eu vou explicar isso aqui que eu estou falando na sequência da aula de hoje, de forma detalhada, viu? Comprimentos das tetas, animais com tetos muito compridos, animais com tetos muito curtos. A gente tem que avaliar a qualidade óssea. Animais leiteiros, embora eles tenham que ter ossos fortes e bem aprumados, eles não são aqueles animais, são animais mais afinados, principalmente as fêmeas, então uma feminilidade mais acurada. E o ângulo do casco, que eu vou explicar agora. Então, conformação e capacidade da força leiteira. Força leiteira, a capacidade da vaca produzir leite com longevidade. É mais ou menos assim. O animal ele tem um pico de lactação, esse pico de lactação ele deve se manter o mais constante possível. O que acontece com alguns animais? Ele tem um pico de lactação e quando passa o pico de lactação, a produção despenca. Isso é péssimo. A média, o ideal é que os animais eles tenham um pico de lactação e caiam no máximo 10% ao mês da produtividade e consigam ter uma boa produtividade até o 10º mês
pós-parto. Tem uma lactação de 10 vezes com uma boa produção. E isso se repita, a força leiteira ela tem que repetir nas próximas lactações. Então, isso é força leiteira, a capacidade da vaca de produzir leite com longevidade. É muito importante essa característica. Estatura. A estatura está relacionada à questão da raça. Você tem que avaliar cada raça, né? A estatura ela deve ser medida ali, mais ou menos na região sacral, né, do animal até o chão. Tá aqui nessa setinha verde aí, a altura, o local correto de se medir. Aqui para a raça holandesa, 1,40 m, 1,45 m, a altura média da raça, né? Tem uma correlação com a produção de leite. Para a raça Jersey, Jersey não, desculpa, da pardo suíça, também a mesma altura. A raça Jersey já é um animal mais baixo, a altura já é 1,25 m. Então não tem um padrão. O padrão você tem que se adequar ao padrão da raça. Essa aqui, pessoal, é a primeira cunha que a gente tem que observar. Tá vendo um triângulozinho aí? A gente vai chamar as 3 cunhas da produção de leite. Quando a gente estiver avaliando o tipo leiteiro dos animais, eu vou avaliar as 3 cunhas. Mas antes de falar dessas 3 cunhas, né, uma característica que eu tenho que observar em animais leiteiros, as narinas, é importante ele ter as narinas amplas, porque narinas amplas vão facilitar o quê? A respiração. A respiração, o oxigênio, além de participar de todos os processos metabólicos, né, de produção de energia, também é responsável pela dissipação de calor desses animais. Nós sabemos que bovinos leiteiros mais especializados, eles têm uma atividade metabólica muito alta e têm uma necessidade de liberar calor muito grande. E, caso alguém ainda não saiba, o processo de dissipação de calor mais eficiente nos mamíferos é a respiração, viu? Então, o processo respiratório é fundamental. Outra coisa que eu tenho que avaliar no animal é o quê? Abertura de peito. A abertura de peito também tem a relação direta com a capacidade respiratória do animal, capacidade respiratória e circulatória. Então, animais muito estreitos, eles vão ter uma capacidade respiratória comprometida, consequentemente, tanto o desempenho como a liberação de calor, que são animais que têm um metabolismo muito intenso, vão ficar comprometidos. Então, aí dá algo que ele tem aqui, ó. Como tá vendo o triângulozinho aí, a cerneira descarnada, pontiaguda, e um espaço de peito mais amplo, para facilitar essa respiração e narinas amplas. Isso é muito importante no perfil, no tipo leiteiro desses animais. Aqui eu tenho dois tipos de animais, né? Abertura, um animal estreito e outro animal largo, né? É importante. Tem relação também, essa abertura de peito tem relação aqui ó, com o comprimento das primeiras costelas, que vai expressar a área cardíaca e respiratória dos animais. Os animais serão mais eficientes, principalmente vão conseguir também ter um aporte de produção metabólica, de energia maior, porque tem a disponibilidade de oxigênio. Desses 3 animais aqui, pessoal, qual não comprar? Fala aí para mim, posta aí no chat. Qual não comprar? Bora? Um não deve comprar, não, né? Muito bem, Daniel. Esse eu não devo comprar de jeito nenhum. Peito estreito, gente. Aí, ó, o perfil desse animal é um animal que tem pouca capacidade respiratória, pouca capacidade de ingestão, de circulação. Então, é um animal que ele vai ter uma capacidade de dissipar calor menor. Extremamente fino e débil. Esse aqui é o 5. O 5, largura de peito e força mediana. Esse aqui é um animal mediano. Ele já tem um peito um pouquinho mais largo. Mas esse aqui seria um animal mais indicado. Narinas amplas, peito largo. Uma ossatura consistente. Esse 9 aqui, ó. Peito extremamente profundo, narinas amplas e ossatura consistente seria o mais indicado dos 3. Beleza? Só para a gente começar a visualizar, esse aqui é um animal mediano, nesse quesito. Esse aqui já seria um animal que teria uma forte chance de ser descartado, seria um. Seria um animal que tinha uma forte tendência a ser descartado do rebanho. Posso avançar? Alguma dúvida?
Eu, graças a Deus, ainda tenho uns alunos que participam, viu? Tem uns colegas meus que falam que ninguém responde nada. Obrigado, hein, pessoal, quem está participando aí. Fico muito feliz. Outra característica que eu tenho que avaliar, gente, para mim, talvez seja uma que a gente tem que considerar, e é muito importante, é a profundidade do animal. Normalmente, a profundidade do animal, eu meço a profundidade do animal nas primeiras costelas. A profundidade do animal vai do dorso até o ventre. A profundidade do animal está relacionada à capacidade de ingestão de alimentos desse animal. Animais que têm são um pouco profundos, eles têm uma limitação física na hora de ingerir alimentos. Não é o indicado. Quando a gente fala assim, mas gado de leite só tem barriga? Gado de leite só tem barriga, tem que ser assim. Gado de leite não é produção de carne, não. Eu preciso de ter esse animal precisa ter uma capacidade de ingestão de alimentos para conseguir converter em leite. O foco é diferente. O foco não é carne. Então, gado de leite tem que ser barrigudo mesmo, viu, pessoal? Aqui uma foto ilustrando aqui a profundidade. Uma coisa que a gente tem que ficar, observar nessa foto aqui, ó. Presta atenção. A distância entre as costelas a gente consegue ver de forma visível que elas são distantes. Isso é importante porque mostra que elas têm capacidade de distender. O animal consegue ingerir mais alimentos, isso é importante. Essa abertura dessas costelas, esse arqueamento de costela também é fundamental, porque aumenta a capacidade de digestão do animal. Então, o animal, além de ser profundo, né, ele tem que ter uma distância entre costelas e um arqueamento de costela, pois vai favorecer a capacidade de digestão desse alimento. Deixa eu ver o que o Pedro postou aqui, perguntou. É que, às vezes, eu dou pelo celular e pelo notebook. Aí, no celular que aparece a pergunta rapidinho só. A profundidade também está relacionada com a formação de bezerros maiores. Não, a formação de bezerros maiores tem relação com a genética do animal, viu? Mas é importante. Mas aí a garupa, ela vai facilitar ou não o nascimento desses bezerros, mesmo bezerros maiores. Então, é importante avaliar, antes de realizar a cobertura, o tamanho do touro pela compatibilidade do animal, principalmente no quesito de garupa. A questão do tamanho do bezerro tem relação maior com a genética, viu, Pedro? Tranquilo, vamos avançando. Aqui, gente, isso aqui é a segunda cunha do animal. O animal, gado de leite, o animal leiteiro tem que ter esse perfil aqui, ó, a segunda cunha. Tem que ter esse formato, um formato triangular, onde mostra aí que ele tem uma alta capacidade de produção, porque seu aparelho mamário tem desenvolvido, e ele tem uma alta capacidade de digestão de alimento, devido a ser um animal profundo, ser um animal que tem uma ótima abertura de costela, arqueamento de costela. Muito bom. Então, a segunda cunha que eu tenho que avaliar é essa aqui. Esse segundo triângulo aqui. É relacionado à capacidade de gestão dos alimentos, a profundidade corporal, que seria do dorso até o ventre do animal. Normalmente, pessoal, vocês têm a comparação que a gente deve fazer o quê? A profundidade aqui, do dorso até o ventre do animal. Eu posso comparar isso com o ventre até o chão. É ideal que essa distância do ventre até o chão seja menor do que a distância do ventre até o dorso, que seria a profundidade do animal. Isso aí, independente da raça. Por exemplo, esses três animais aqui, vocês observarem esse número 1 aqui, as pernas deles são maiores. Ou significa que se ele tem umas pernas maiores, não é que ele é maior, não, é que ele é menos profundo. Acaba sendo um animal pernal, um animal que tem pouca profundidade, esse 1 aqui. O 2 aqui, ó, o 2 não, o 5, ele mais ou menos ele empata a profundidade, que vai do dorso até o ventre, com o tamanho das pernas, é um animal mediano. Os 9, não, ele já é um animal que ele tem mais corpo do que perna. Então, seria um animal mais profundo, com a maior capacidade de ingestão de alimentos. O animal que tem, no caso, o 9 é o mais recomendado, viu? Isso aí, Maria. Então, o 9 tem costelas extremamente profundas,
arqueadas, grande capacidade corporal, grande capacidade. Por que isso é importante? Isso é importante num quesito de digestão de alimentos. Deixa eu ver a pergunta de... Maria falou que Maria Marculina. No caso do 9, a altura do úbero não está ruim, os dos dedos dela? Sim, não está tão adequado, não. Mas como eu coloquei a fotinha só para avaliar a questão da profundidade, Maria, eu não entrei nesse mérito. Mas você tem razão. O ideal aqui, ó, eu vou falar disso aqui mais à frente. O ideal que o assoalho do úbero, o assoalho do úbero não é o teto, não. O assoalho do úbero, ele fica, em média, 5 centímetros acima da altura do jarrete. De 5 a 10 centímetros. Eu não gosto de 10 centímetros, porque se for 10 centímetros, tem algumas literaturas que recomendam o assoalho do úbero, né? O assoalho do úbero seria, eu desconsiderando o tamanho dos dedos, o assoalho do úbero, algumas literaturas falam 10 centímetros acima da altura do jarrete. Todo mundo sabe o que é o jarrete, né? Jarrete é essa curvinha na perna posterior do animal. Então, o ideal, a recomendação, então, minha é o quê? Que fique 5 centímetros, o assoalho do úbero fique 5 centímetros acima da altura do jarrete. Porque se ficar 10, vai perder a capacidade de tecido produtor, secretor de leite, o que não é recomendado. E se ficar 5, na minha perspectiva, fica adequado. E se ficar muito comprido, pessoal, eu vou ter problemas de contaminação, corre risco do animal machucar. Realmente, a observação de Maria Marculina foi muito pertinente aí. Você observando aí, o assoalho do teto já ultrapassou a linha do jarrete. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que é que o pessoal... Aí, não tem a questão da contaminação quando o rubro é muito baixo? Qual sim, tem total, tudo a ver. Tem algumas regiões, principalmente regiões onde tem uma alta incidência de pedra, de algum determinado, tem um caso de colocar até sutiã, né, para vaca, para proteger, dependendo da região. Para proteger o aparelho mamário, embora é questionável porque precisa de higienização desse material aí, porque senão pode ser a própria contaminação também. Tranquilo? Podemos avançar? Mas eu fico feliz pela participação aí, mostra que vocês estão atentas e atentos, né, com a seleção desses animais. Então, o 9, gente, aqui, ó, que seria o mais indicado, ele é um animal com células extremamente profundas, arqueadas e grande capacidade corporal. O 1, ele é pouco profundo, é um animal que tem uma capacidade de gestão de alimento limitada, o arqueamento de costela. Você vê que tem alguns animais que as costelas, às vezes, assim, é reta. Ou seja, ele não tem aquela capacidade de expandir. Não? Então, isso limita a ingestão de alimentos. É uma capacidade física do animal. Então, se o animal ele tem uma capacidade limitada de ingestão de alimentos, independente se tem uma genética boa ou não para a produção de leite, ele não vai conseguir ingerir a quantidade de alimento necessária para produzir, para expressar seu potencial genético na produção de leite. Então, as características de tipo leiteiro são fundamentais também. Aqui eu tenho dois animais holandeses, 2 animais puros, só que são 2 animais diferentes. Eu tô nesse slide eu estou avaliando a angulosidade desses animais. Um animal, você vê que esse animal que está aqui à minha direita, né? Eu acredito que seja o mesmo de vocês. À minha direita é um animal com pescoço mais delgado, um pescoço mais fino, as pernas mais finas, mas apesar de serem finas as pernas resistentes. Você vê que o animal aqui, a questão da altura do assoalho do úbero está muito interessante, né? Está ali mais ou menos 5 centímetros acima da altura do jarrete. Observa-se a cernelha descarnada, uma garupa descarnada. Visivelmente eu consigo observar o íleo e o isco. Eu consigo ver aqui a inserção posterior do úbere e a inserção anterior do úbere. É um animal bem formado. Entretanto, esse outro aqui à minha esquerda é um animal mais quadrado. É um animal que você vê aí, ó. Quando eu vejo um animal quadrado é animal de perfil de corte, gente. Animal retangular é um animal de corte. Esse à minha esquerda aqui, ó, ele já tem um perfil, não é um animal daneguado, a cernelha dele não está tão visível, o pescoço dele é um pescoço mais grosso.
Apesar que ele tá uma garupa aqui um pouco descarnada, mas é um animal que não está com um perfil. O ubre dele, não tá mostrando aqui, mas a questão posterior do ubre possivelmente é mais baixo, que influencia na capacidade de produção de leite. Então, é um animal que ele, apesar de ser holandês, ele está fugindo o tipo leiteiro de animais que tem maior capacidade para a produção de leite. Beleza? A minha esquerda, não é o indicado. O ideal para animais leiteiros são animais mais descarnados, mais afinados. Até a questão da feminilidade do animal é importante, das vacas leiteiras. Aqui eu tenho 3 opções, novamente, onde esse é o número 1 aqui, é o que é um animal retangular. Tem basicamente um perfil de corte. Aqui, ó. É tosco sem angulosidade. Ele não tem característica de animal de leite. A cernelha dele não está descarnada, a garupa está bem preenchida, as costelas. É um animal retangular. Então, ele não tem um perfil em formato de cunha, que seria o triangular. É um animal que eu não tenho uma indicação, não tem um bom tipo leiteiro. Vai produzir leite? Vai. Mas não seria o mais indicado. O 5 aqui, ó, é um animal mais mediano, ele apresenta uma cernelha um pouco mais descarnada, um pescoço um pouquinho mais fino, mas também não tá legal. Agora, o 9 já é um animal que apresenta ali, ó, se vocês prestarem atenção, eu já consigo ver o triângulo aí do animal, a segunda cunha que eu falei para vocês. Animal que ele chega ali, a garupa e o ubre, o ubre, e basicamente a questão da profundidade do animal representa, acredito, ali que uns 40% do animal, 30% ou 40% do animal. Pescoço fino, a cernelha descarnada, os membros fortes, mais finos e delicados, a garupa descarnada. Isso é o perfil do animal de leite. Por quê? Ele está desnutrido, porque ele está descarnado? Não, porque a gordura dele está lá, depositada no mesentério disponível, que é uma gordura de mais fácil aproveitamento ou conversão em leite. Até aqui, alguma dúvida, gente? Posso avançar? Tá fácil? Tá interessante? Quer que pule esse tipo de assunto? Eu acho que é uma aula muito importante. Obrigado, Maria, por responder. Cadê o Pedro? Cadê o Rayane? Angulosidade. Aqui essa fêmea mesmo. Olha para você ver essa vaca. Essa vaca aqui, ó, o assoalho do teto dela, Maria, você tinha comentado, ela tá perfeita aqui, ó, tá em média 5 centímetros acima da altura do jarrete. É um animal que tem uma alta capacidade, a distância. A gente consegue visualizar, gente, nessa foto aqui, ó. A gente consegue visualizar a distância entre as costelas e o arqueamento, a curvatura dessas costelas. Ou seja, é um animal profundo, né? Se você observar, ele tem a distância da linha dorsal até a linha ventral é muito maior da linha ventral ao chão. É uma garupa descarnada, eu consigo visualizar aqui, ó, facilmente o ilho e o isco desse animal. É um animal, a altura, a profundidade do ubre posterior desse animal está lá em cima. É um ubre bem inserido no abdômen do animal. É um animal diferenciado. Mas aqui, quando eu estou falando de angulosidade, eu devo focar o quê? Cernelha descarnada, costelas espaçadas e arqueadas e garupa descarnada. Essa é a questão da angulosidade de animais de tipo leiteiro. Fechamos a angulosidade? As 3 cunhas que vocês têm que ficar atentos. A questão da abertura de peito, né, que está ligada à capacidade respiratória e circulatória do animal. Essas são a primeira cunha. A segunda cunha é a cunha que está relacionada à capacidade, à profundidade do animal, né? Capacidade de ingerir do animal e também o desenvolvimento do aparelho mamário. E essa cunha aqui, a terceira, era mais difícil de ver, para eu ver, eu tinha que olhar os animais de cima, talvez do tronco, alguma coisa assim. Essa aqui é mais difícil de observar, a terceira cunha, mas é um animal que também tem uma forma triangular. E o animal começa fino e tem um alargamento, principalmente na região abdominal, que mostra alta capacidade de gestão de alimentos desse animal. Eu estou batendo na tecla em gestão de alimentos, porque é isso. Porque o animal, que ele tem uma genética para a produção de leite, ele só depende de quê? De capacidade de ingerir alimentos. Por que eu vou falar de pés e pernas? Porque esse animal precisa buscar um alimento. E sem alimento não tem leite, viu, gente?
Aqui, essa foto aqui, ela ilustra basicamente o quê? É um perfil retilíneo da região dorso lombar e garupa. Isso aqui é fundamental, principalmente animais jovens. Como eu disse anteriormente, à medida que os animais vão envelhecendo, existe uma tendência desses animais ficarem selados. Então, se esse animal ele já vem selado de fábrica, né, pessoal? Já desde novo lá já vem selado, a tendência é só piorar. Os animais selados, eles além de ter problemas de sustentar várias gestações seguidas, vai ter um afrouxamento das ligações do útero, tem tudo, tem uma relação também com a sustentabilidade do útero. Ou seja, né, fica comprometido, né, o nivelamento da linha superior desses animais compromete a capacidade de sustentar sucessivas gestações. A força leiteira dos animais está em relação direta com angulosidade, profundidade, que já bati na tecla várias vezes, profundidade, estatura, altura do animal, que tem relação com a raça, a linha dorso-lombar retilínea e abertura de peito, que tem relação respiratória, circulatória e dissipação de calor, visto que são animais que têm atividade metabólica muito intensa. Beleza? Vamos seguindo. Força leiteira. Tem relação com a maior capacidade de digestão de matéria seca, já falei 1 milhão de vezes, maior capacidade respiratória e maior produção de leite. Tranquilo. Opa, bati aqui errado, só um segundinho. Voltar. Características de garupa, pessoal. Vou tentar falar ainda nessa aula das características de garupa. Acabando a característica da aula, eu já encerro e a gente continua na quinta-feira. Característica de garupa tem relação com a facilidade de parto. Como que deve ser essa garupa, professor? O senhor já falou que a garupa deve ser descarnada. Sim, tem que ser descarnada. Mas eu vou ficar sempre atento à questão do íleo e do isco. Vocês lembram, gente, onde que é o íleo e o isco? Lembram? Não? Quem não sabe onde que é o íleo e o isco dos animais? Tem alguém que não sabe? Tem que saber, viu, gente? Se não souber, fica complicado. Eu vou estar falando alguma coisa que vocês não sabem. Então, a garupa ela vai ter o quê? Relação direta com a facilidade de parto, né? Sustentação do útero e, dependendo, se eu tenho um problema de garupa, muitas vezes, principalmente no momento do parto, vai ser necessário intervir. Se eu intervir, eu vou comprometer a produção de leite, visto que muitas vezes é necessário aplicar medicamentos e o descarte desse leite. Então, apesar de não ter uma relação direta, representa 10%, porque é uma característica que tem uma relação direta forte. O ideal, gente, é que eu tenho 3 situações, né? Deixa eu ver se aparece. Aqui vocês conseguem ver a setinha? Dessa forma? Deixa eu aumentar aqui, que aí fica mais fácil. Aqui, ó, gente, eu tenho o ossinho, ó, do íleo e do isco. Esse desnível aqui, ó, do íleo e do isco, tem que ter um desnível. Esse desnível, o ideal seria de 5 centímetros de desnível. Do íleo e do isco. Por quê, professor? Porque isso vai facilitar o parto, vai favorecer, após o parto, a liberação dos restos placentários e diminuir o risco de infecção. Se eu não tenho menos risco de infecção, maior produção de leite. Beleza? Então, esse animal aqui seria um animal que tem, ó, pra você ver, a altura, o isco dele, esse primeiro aqui, ó, a primeira foto, o isco dele está maior, está mais alto do que o íleo. É um animal que não é indicado. Porque vai trabalhar na produção de leite de forma indireta, sim. É um animal que ele vai ter dificuldade de parto, é um animal que ele vai ter dificuldade de liberar os restos placentários pós-parto. E esse animal aqui, professor, então, quanto maior a diferença de altura do íleo e do isco, melhor não. Se o animal tiver o isco muito baixo, vai ter uma dificuldade de sustentar de forma adequada o útero. O útero vai ficar caído se ele tiver o isco muito baixo. Então, o ideal é que eu tenha um desnível aqui do íleo para o isco, mais ou menos de, no máximo, 5 centímetros. Beleza? O isco, essa parte de trás aqui, do íleo. O ideal é um desnível de 5 centímetros. Claro, isso aqui, pessoal. Aqui a fotinha, né, ilustrando o íleo e isco, né, um leve desnível, muito, muito tranquilo. É o indicado.
Não pode ter um desvio maior do que isso, porque vai interferir na sustentabilidade do Uber. A inclinação aqui, ó, novamente, o ideal é realmente manter aqui, ó, uns 5 centímetros. Esse aqui seria o ideal, seria isso aqui, ó, o ponto zero aqui, ó, que tem um leve desnível. Aqui uma fotinha explicando todas as partes do animal. Tem um ilho, tem um isso, tem articulação coxo-femoral. Eu não vou detalhar isso aqui não, mas eu vou deixar no slide, para caso alguma criatura divina, né, queira dar uma olhadinha ou tenha alguma dúvida, vai lá e olhe. Certinho. Como é que nós estamos de horário? Deu horário. Quinta-feira eu continuo daqui, ó, largura de garupa e distância entre iscos, viu, pessoal? Vocês anotem aí para vocês me falar onde a gente parou. Ficou alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Eu acho que é uma aula bem interessante, bem importante. Novamente, eu peço para vocês, caso tenham dúvida, quero algum esclarecimento extra, fiquem à vontade para mandar mensagem. E aí, fiquem mandar mensagem no tarde da noite, ou algum horário inadequado, ou um final de semana. Mas fique à vontade, viu? Para procurar, desde que seja pertinente. Vou enviar, viu, Pedro? Esse aqui, eu vou enviar o da aula passada. Me lembra do enviar o da aula passada. Esse aqui eu vou finalizar os slides, vou dar uma melhoradinha nele e mando para vocês na quinta-feira, depois que acabar a aula. Tá, eu não olhei e-mail hoje ainda, não. Eu dou uma olhada. Teve umas pessoas que me mandaram a apresentação de raças pelo Telegram. Aí eu preciso também dar uma conferida lá, é perigoso eu esquecer, mas quem mandou pelo Telegram, manda um e-mail também, mas só para o professor, mandei pelo Telegram para lá, porque acaba que talvez eu passe batido lá na hora de fazer download, esqueço. Eu me perco, porque muita mensagem chega. Viu? Dúvidas? Se não tem dúvidas, estão liberados. Gente, não percam tempo. Aproveitem o tempo de vocês. Estudem, se capacitem. Tá faltando gente boa de serviço, viu? No mercado. Fica com Deus, viu? Valeu, galera. Tchau, Luísa. Tchau, Ryan. Tchau, Arthur.